Como é que seria a escola dos sonhos? O que a gente ia querer na escola? Se a gente pudesse aqui decidir, em vez de dizer, olha, falta isso, falta aquilo, que é tudo verdade. Vamos fazer de conta que nós temos uma varinha do condão. Também a questão do professor. Mas a questão do professor, por exemplo, se ele faz uma coisa diferente nas aulas, não que seja assim totalmente igual, que nem todos os professores têm um parâmetro e faz tudo igual. Se ele faz alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Aí fica difícil. Porque assim, o amor do aluno pela escola tá na forma que a escola é passada para ele, né? Então, se você faz o que o aluno gosta, o aluno vai para aula e o aluno ama aquilo. Deixa eu dar uma experiência. Eu quero contar uma experiência de uma situação diferente que me fez me apaixonar por poesia no segundo ano. E aí eu não imaginava o que era poesia, porque não era prática na minha casa. Meu pai e minha mãe não tinham essa prática. E eu tinha um professor de literatura que recitava poemas antes de começar a aula. E ele encenava e recitava, e aquilo era encantador. E a partir dali eu comecei a amar poesia e literatura, principalmente literatura brasileira, porque ele contava com uma paixão todas as histórias, como é que ela, Vidas Secas, nossa, ele contava Vidas Secas como se aquela história criasse vida, a gente via o filme. Então você tinha vontade, corria todo mundo e olha, era uma turma grande, para a biblioteca e a gente virava ratinho de biblioteca. Era um professor que... E veja, poesia não é algo que a gente possa dizer que usa, né? E é maravilhoso. Me abriu muitas possibilidades de ver o mundo de forma bem diferente. Aquilo. E sim, eu acho que as musiquinhas, que ela falou de poema, temos um poema também que é na minha terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, assim, essas fórmulas, elas são essenciais, sim, para nossa memória, porque eu nunca vou esquecer disso, gente, eu nunca vou esquecer. Acho que um dia, se eu tiver filho e ele estiver no primeiro ano, eu vou cantar a musiquinha para ele, né? Na verdade, desde a quinta série, ele vai saber a fórmula, porque eu nunca vou esquecer disso na vida. Acho que além da nota, além do bom aluno, do interesse, é o que a gente está formando, sabe? Que tipo de pessoa que tem ética, que tem moral, porque assim, eu posso querer estudar para ganhar mais, mas a custa do quê? Passa pela questão do relacionamento professor-aluno. Essa é uma questão muito forte, é a questão afetiva. E eu penso que isso no ensino médio tem uma dimensão muito grande. A questão afetiva no ensino médio o aluno vai para a escola por essa razão. Desde que o aluno veja com o professor, ele sinta, então essa questão quando ela fala, o professor dá aula, é quanto que o professor se envolve para dar bem uma aula. O aluno sente se o professor está envolvido com a turma, está dando o melhor de si e o aluno gosta do professor. Então essa é uma questão, acho que fundamental. Você percebe isso nas falas. Você gosta dos professores que se envolveram, deram o melhor de si. Então você percebe isso. Então é questão, isso nós estamos falando de relação professor-aluno. Relação professor-aluno e conhecimento. Exato. E nós ouvimos os relatos aqui que quando os alunos aprendem, eles ficam satisfeitos, eles ficam felizes com a escola. Porque eles têm a experiência do conhecimento, de conhecer, de aprender, que é o que muitas vezes não acontece na memorização. Depois as meninas lá colocaram que a escola desmotiva quando você não aprende, quando o professor não ensina e quando o aluno não aprende. Então eu acho que a questão central ali é, além dessa relação professor-aluno, o que está envolvido nisso, que é a questão do conhecimento. E até eu gostaria de destacar que em várias escolas que nós fomos, nas rodas de diálogo, nós percebemos experiências
em que o conhecimento é construído numa relação conjunta entre professor e aluno. O professor como mediador e o aluno como protagonista desse processo. Um projeto coletivo da escola faz toda a diferença. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo que o professor entra na sala e tem um projeto para fazer com que aquele aluno tenha o sentimento de pertencimento nessa relação, eu faço parte disso aqui, né? O professor também, né? Eu também trabalhei em escolas diferentes. Eu lembro que eu dava aula para o magistério e numa escola não existia um projeto coletivo. Eu entrava, dava aula, inventava, mas às vezes eu me desmotivava. No outro mês eu falava, vai, tá, né? Vou passar batido. E a outra escola me puxava, né? Para fazer parte do projeto coletivo. Então eu acho que tem isso, assim, acho que tem as duas pontas, né? O professor se motivando dentro de um projeto coletivo que não é só a questão salarial. Quando você entra dentro de uma escola, você está fazendo parte de uma criação coletiva, de um projeto pedagógico coletivo. Agora, quando você entra numa escola, que é um departamento, né, que parece que você está trabalhando numa loja, aí é quase efeito dominó, né? Você vai entrar desmotivado. É isso. Não tem conta, não tem conhecimento. Sharing the love of their eternal